O consumo de álcool, para alguns, é inevitável. Então, o vinho, antigamente, né, até no tempo egípcio, por exemplo, era considerado uma coisa sagrada, né, um alimento. E apesar do álcool a gente não poder chamar exatamente de um alimento, de fato o vinho parece oferecer várias vantagens. Então, será que o vinho seria a bebida alcoólica do marombeiro? Então, lembre-se que amanhã, tá, dia 8, vai ter promoção da minha consultoria esportiva de dieta e de treinamento. Mais informações aqui com horário, tudo certinho, número de vagas, está nos comentários. Bom, vamos começar analisando então o álcool. O álcool, ele é ruim ou não? Sim, ele é ruim. Ponto. Para a nossa saúde, para o nosso resultado, para o emagrecimento, para a hipertrofia? Sim. Porém, a gente não pode criar, né, uma super problemática do tipo, olha, eu bebo uma vez por semana, então eu vou ser gordo, com cirrose hepática e sem massa muscular nenhuma pro resto da vida e é isso. Não, não. Não é o que a gente vê na prática. Tá? Isso não é um incentivo a beber. Não beba. Né? Tente sempre diminuir. Mas é verdade. Por exemplo, uma pessoa que bebe uma vez a cada semana, sem exagero, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, às vezes até exagera um pouco mais, uma vez no mês, é uma pessoa que consegue ganhar massa muscular, consegue emagrecer, consegue ter uma boa saúde. Lógico que poderia ser melhor, né? Porque o álcool, por exemplo, atrapalha a síntese proteica, a gente não tem dúvida sobre isso. O álcool, ele é calórico, atrapalha o emagrecimento, a gente não tem dúvida sobre isso. O álcool prejudica o sono, a gente não tem dúvida sobre isso. Ah, mas eu sinto que eu durmo mais gostosinho. Não, você dorme péssimo, tá? Você tem vários microdespertares, a profundidade do sono não chega. É como você está bêbado, você não percebe direito. Mas ele piora o seu sono. A desidratação é ruim, né? Piora a sua performance, piora o seu apetite no outro dia. Quer dizer, tem uma infinidade de coisas, né? O álcool passa ali no fígado, destrói o glicogênio hepático, péssimo. Por isso que você, se for beber, você tem que escolher um dia que no outro dia você não faz nada, para você ficar ali recuperando, para você tentar dormir mais, tirar uns cochilos, se hidratar bem, comer. Temos algumas boas condutas, né? Coisas que eu já ensinei aqui no YouTube. Então lembre de se inscrever, clica no gostei, já que está te ajudando. Pois bem, só que aí eu vou beber de qualquer jeito porque é uma escolha minha, Leandro. E você que se dane, tá bom. O vinho seria melhor? Quais são os argumentos de defesa do vinho? O vinho, ele é rico, né, em resveratrol, que é um antioxidante muito legal. De fato, isso né, não temos dúvidas sobre isso. Claro que se você usa isso como desculpa para beber vinho, saiba que você pode manipular o resveratrol. Então assim, você quer beber álcool, maravilha. Então não fica arrumando desculpa. Seja pelo menos, né, homem, não do ponto de vista masculino, mas de ter hombridade, né, honre a sua raça, que é destacada pelo pensamento com mais qualidade, né? Ainda que parece que nem todos estão na raça humana, então, Leandro. Eu concordo com você. Mas o antioxidante é verdade. Ali tem, em outras bebidas não costuma ter. Agora, isso vai ser o suficiente para anular o efeito do vinho? Não, nada, tá? Nada. Então você não vai beber vinho pensando em ingerir, né, resveratrol, porque isso aí você compra na Oficial Farma lá, ou em qualquer farmácia, manda e acabou. Ele melhora a saúde cardiovascular? Ele pode ter coisas que melhoram o próprio resveratrol, mas o custo-benefício da operação não vai funcionar, do tipo, vou beber uma vez por mês vinho para melhorar o coração. Não. Se você não beber, você vai ter um coração melhor. Então, não dá para dizer que vai funcionar para isso. O vinho, ele tem ali pesquisas que mostram que ele pode aumentar a longevidade. Era muito complicado, e hoje o que a gente tem de melhor consenso pela Organização Mundial da Saúde, não é a organização do Leandro Twin anti-vinho, anti-álcool, não, até porque eu gosto de vinho, né? Mas não dá para falar que o álcool melhora a nossa vida, em nenhuma dosagem, tá? A Organização Mundial da Saúde deixou isso bem claro, não existe dosagem segura do álcool, então não dá para dizer que ele vai aumentar a nossa expectativa de vida. Ah, mas eu conheço o cara que bebeu e viveu pra caramba. Pois é, talvez se não tivesse bebido, tinha, né, vivido mais. Então, cuidado para não tratar exceções como regra. Isso é o cúmulo da jumentice. O vinho, ele não tem tanta caloria. Aí é verdade. Porque na verdade é o seguinte, você vai pegar uma outra bebida, sei lá, uma caipirinha,
Então, ela tem açúcar, né? Então, isso por si só já aumenta muito. E vários outros drinks vai alguma coisa relacionada a açúcar. Ou enfim, qualquer outra coisa, né? Um suco de laranja, que ainda que seja saudável, mas é mais calorias e tal. O vinho, a cerveja, eles são menos calóricos. A cerveja também, Nando? Sim, a cerveja também. Falei sobre o álcool no meu curso, que ensina como montar uma dieta do zero. É só você acessar nandotwin.com.br para ter acesso a esse curso. Só que aqui existem dois grupos de pessoas, pelo menos. Tem o grupo que bebe para sentir os efeitos do álcool. Eu quero ficar bêbado, propriamente dito. Esse grupo tanto faz, porque se ele for tomar cerveja, por exemplo, que é menos calórica do que o vinho, né, e o vinho, por exemplo, é menos calórico do que o gin, não importa, porque como ele vai buscar o efeito, então ele vai ingerir uma quantidade grande de álcool, e aí a caloria vai dar mais ou menos no mesmo. Vamos supor que seja um gin ingerido com alguma coisa zero, né, sei lá, uma tônica zero, como o pessoal gosta, que para mim é horrível, né, parece eu estou lambendo uma sola de sapato, mas é gosto, né? Então no final vai dar no mesmo, porque o cara do gin até consome mais, né? O gin ele tem mais calorias, só que você consome menos quantidade para chegar naquele efeito. Agora, para a pessoa que está só degustando, né, e não tem interesse nesse estado, isso vira uma consequência nessa alteração de estado, de fato você optar por bebidas que tem menos caloria faz sentido, porque se você for tomar uma taça de gin, você vai ter muito mais calorias do que uma taça de vinho. Como você bebe socialmente, né, não é pelo efeito do álcool mesmo, para te tirar do seu estado, né, normal. Então, sim, né, nesse sentido o vinho e a cerveja seriam melhores opções. Uma coisa que eu acho vantajoso do vinho é que o vinho, você não consegue exagerar demais no vinho, né, a menos que você se force, lógico, tem pessoas que são campeãs nisso, mas o vinho, principalmente o tinto, ele tem melatonina, tá? E poucas pessoas sabem disso. E esse é um dos motivos porque o vinho dá sono. Então, se você começa a ingerir a mesma quantidade, por exemplo, de outra bebida alcoólica, né, em termos de álcool mesmo, né, então gin, a cachaça ou qualquer outra coisa, provavelmente no vinho você vai ter que dormir antes, porque vai dar um sono do caramba. E isso pode ajudar, né, porque aí a pessoa sente sono e aí vai acabar bebendo menos, porque ou vai dormir ou vai falar, nossa, se eu beber mais eu vou apagar. Então a pessoa dá uma parada. Então essa eu acho uma vantagem do vinho, né? Porque você consegue desligar, vamos dizer assim, e não ficar empolgado para beber cada vez mais. Mas não dá para dizer que isso torna ele mais saudável, porque tem melatonina, isso vai, né? Até porque, de novo, se quisesse usar melatonina, tem suplementação. Vamos falar de treino agora, então? Eu vou deixar a indicação desse vídeo que você está vendo na tela, onde a gente faz um treinamento de coxa completo, com tudo, série, repetição, técnica avançada, sabe, algumas dicas de execução. Então mesmo que você não queira o treinamento, vai ter execução dos exercícios, então dê uma olhadinha nesse vídeo.